Oi, gente, amiga, amigos, mais uma vez para todos nós, Elucidações Espíritas. Hoje nós temos um convidado especial da cidade de Barra Bonita, ele que está em Uberlândia, realizando palestras, e nós aqui hoje no estúdio vamos ter um tema importante para todos nós. Roosevelt Tiago, ele é escritor espírita, com mais de 52 obras publicadas, e o tema qual que é o tema, amigão? Vamos falar sobre ajuda espiritual. Ajuda espiritual. Isso é muito importante para todos nós. Todos nós precisamos de ajuda, né? Ainda mais essa que vem dos benfeitores espirituais. Vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estar aqui mais uma vez no estúdio, falando para toda Uberlândia e para o mundo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Nós iniciamos agradecendo aos companheiros, a toda a comunidade espírita de Uberlândia. Portanto, é sempre motivo de gratidão e respeito estar novamente aqui entre vocês. E para falar de ajuda espiritual, esse tema ele é realmente importante porque todo mundo quer alguma coisa dos espíritos. Aí você fala assim, mas você nem conhece a gente, como é que você sabe que todo mundo quer? Pela natureza do nosso mundo. Se nós estamos hoje num mundo que ele é programado, ele é estruturado para nos fazer passar por provas, por dificuldades, por obstáculos, por expiações. Isso naturalmente faz com que todos nós tenhamos a necessidade de ter ajuda superior. E por que ajuda superior? Porque muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, você tem a sua esposa, seu marido, seu amigo, seu filho, companheiros da casa espírita, amigos fora da religião, pouco importa. Mas todo mundo à sua volta também tem as suas provas, as suas dificuldades, as suas dores para enfrentar. Então nem sempre as pessoas podem estar nos ajudando como nós gostaríamos de ser ajudados. Aí fica aquela sensação, quando a gente precisa, não tem ninguém para ajudar. Não é que não tem ninguém, tem. Mas essas pessoas também estão passando por dificuldades. Então a orientação dos espíritos, quando estudamos sobre Jesus, com base em Allan Kardec, é de que é lícito e é mais do que isso, é um direito de todos nós recorrer a instâncias superiores, pedir ajuda espiritual. Porque os espíritos têm interesse no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, porque isso garante o progresso. Só que quando nós falamos em ajuda espiritual, muitas vezes fica uma má interpretação. E se você não entender o que consiste a ajuda espiritual, do que ela depende, porque algumas pessoas encontram, recebem e outras aparentemente não, nós não vamos saber nem pedir adequadamente. Ou vamos pedir e achar que Deus, os bons espíritos ou Jesus não nos atendeu. Então é fundamental compreender de que a ajuda espiritual, pedir a ajuda ao céu, aos bons espíritos, isso sempre vai implicar em mudanças do nosso comportamento. Quando nós pedimos ajuda espiritual, mas não temos disposição de mudar a nossa vida aqui, no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, essa ajuda não vem. Aí você deve estar pensando assim, muito bem, Roosevelt, mas baseado em que você chega a esta conclusão? Olha, baseado em questões que o próprio Evangelho nos oferece. Uma das mais comuns que os amigos certamente já ouviram muitas vezes é: ajuda-te que o céu te ajudará. Uma observação mais cautelosa nos faz entender que são duas questões. Primeiro, ajuda-te, ou seja, o primeiro passo é você em sua direção. Que depois o céu te ajudará significa que é em consequência disso, como reação disso, depois dessa primeira parte concluída. Então, entendendo dessa forma, eu posso pedir ajuda superior, mas ao mesmo tempo olhar para mim e falar assim: quais são as mudanças no meu comportamento que eu posso fazer para alcançar isso que eu estou pedindo? Que tipo de pensamentos eu tenho que parar de ter para ter isso que eu estou pedindo? Eu peço ajuda para eles, mas eles vão me ajudar na medida, na proporção dos meus esforços para conseguir aquilo que eu estou buscando. Senão seria cômodo demais.
Eu peço ajuda a Deus, sento no sofá, espero o resultado. Eu peço ajuda aos espíritos, me acomodo e diz, não, eu já pedi, eu estou esperando a ajuda chegar. E isso é um defeito de observação. Então sempre, absolutamente sempre, essa é uma condicional. Quando nós pedimos ajuda superior, pedimos ajuda a Deus, automaticamente isso implica em mudanças comportamentais. Eu costumo dizer, quando você pede ajuda a Deus e senta aqui, eles sentam lá. Não podemos esperar que eles venham aqui nos socorrer sem ver a nossa luta. E por quê? Uma questão simples. Quem está em prova somos nós. Quem está vivendo, experienciando as nossas expiações somos nós. Quem está tendo a oportunidade de passar pelos obstáculos, de juntar conhecimento, somos nós. Então não dá para pedir que o professor venha fazer a prova do aluno, ou o mestre equacionar aquilo que compete ao discípulo. Então a ajuda não é alguém fazendo por nós, a ajuda é alguém nos ajudando a fazer. Então é lícito você pedir qualquer coisa, tudo que você quiser. Só que lembra que a ajuda vai estar sempre condicionada a uma mudança comportamental. Então eu não sei qual é o seu problema, você está tentando vencer um vício, você está com problemas financeiros, você está com problemas na família, de relacionamento. Uma infinidade são os problemas que caem sobre a criatura humana, independente da ajuda que você precisa. É pedir a Deus, pedir aos espíritos e na mesma hora pensar, agora que eu já pedi, a questão é a seguinte, o que eu posso fazer por mim para resolver isso? O que eu posso fazer por mim para ter essa situação alcançada? Porque é assim que a ajuda espiritual nos alcança. Senão acontece o quê? Nós vamos pedindo a Deus, esperando sem entender que sempre tem a nossa contrapartida, e aí a ajuda espiritual não nos encontra, porque pedir a Deus significa, no caminho da execução da nossa parte, enquanto fazemos aquilo que nos compete, vão acontecendo coisas, muitas vezes por acaso, porque sempre que nós falamos que foi por acaso, nunca é por acaso. É que uma inteligência superior achou meios que nós não esperávamos de nos ajudar. Então o que acontece? Pede ajuda superior, mas vai fazer a sua parte. Enquanto faz a sua parte, encontra um amigo, encontra alguém que te acolhe, alguém lhe dá uma inspiração, alguém lhe dá uma ideia boa, alguém lhe oferece ajuda. Tudo isso é Deus, que responde às nossas orações, responde ao que nós buscamos, usando outras pessoas, usando outras circunstâncias. Então sempre, absolutamente sempre, toda ajuda espiritual está condicionada à nossa transformação pessoal. Porque você, eu, nenhum de nós tem que fazer mais do que o possível. Mas se você chegar no possível, você fez tudo que podia, então você pode ficar tranquilo, que além do que você podia é onde os espíritos entram. Agora, o que você pode fazer por você, eles não farão. E eu vejo muitas vezes as pessoas caindo nesses equívocos, né? A pessoa ela fala assim, Senhor, meu Deus, nas suas orações, por favor, eu queria me sentir mais feliz. Mas como é que dá felicidade para alguém? Isso não é um pedido, porque a felicidade é construção íntima de uma vida reta. Então não se pede aos espíritos coisas que competem a cada um de nós. E eles vão nos abrindo possibilidades para que aquilo que a gente busca venha ao nosso encontro, mas sempre proporcional à nossa dedicação, ao nosso empenho. Você quer pedir ajuda espiritual para se livrar de um vício? Pode, claro que pode, mas eles vão estar sempre observando o seu esforço, porque senão seria uma contradição, né? Eu sou uma criatura viciada em comportamentos, em pensamentos químicos, tanto faz. E aí eu cruzo os braços e peço que o Senhor me livre. É o tipo de pedido que não nos leva a lugar nenhum. Mas quando os espíritos percebem
A nossa disposição, o nosso empenho, a nossa dedicação, mesmo que você não peça, são esses que eles gostam de ajudar. Aqueles que mostram que arregaçaram as mangas e estão decididos a construir a própria vitória, construir o próprio êxito. Então, se você diz assim, muito bem, eu tenho muitos problemas, mas não sei como resolver. Muito bem, dê o primeiro passo. Comece a estender o seu... Você não sabe como resolver? Tá, o que você sabe? Faça só o que você sabe. O que não pode é não fazer nada. Sempre a ajuda espiritual vai estar condicionada ao nosso empenho particular. É claro que os bons espíritos querem nos ajudar. É claro que Deus quer que tenhamos uma vida melhor. No entanto, não podemos esquecer nunca que todas as nossas dificuldades sempre estão ligadas a uma lei de justiça. Então não é só chegar e tirar o problema. A questão é entender por que aquele problema está sobre você. Por que você está experimentando aquilo. E aí, contando com a ajuda dos espíritos, mas fazendo a sua parte, você vai ter êxito. Se você pede alguma coisa para os espíritos e não consegue, pede ajuda espiritual, mas não tem êxito, o meu conselho é: interroga a própria consciência. Faça uma análise da própria conduta, perguntando a si mesmo: eu fiz tudo que eu podia em meu benefício? Porque se você não fez, nem eles. Muito bem, meu amigo Roosevelt, Tiago. Roosevelt é o seguinte, ajuda espiritual. É que nem você falou, todo mundo quer ajuda. E Jesus disse, né? Ajuda-te mesmo que o céu te ajudará. E as pessoas que recebiam sem fazer nada. Por que nós somos assim tão egoístas? Na verdade, é até uma questão educacional, né? A gente vai acostumando. É uma mentalidade, inclusive infantil. Porque o que acontecia? Quando você era criança, então você fazia assim, você fazia uma coisa errada, né? A sua mãe ia lá, brigava com você, não pode fazer isso, não pode fazer, quebrava um vaso, quebrava um copo, e ela brigava com você, e aquela briga da mãe era a punição. Muito bem. Aí passou um tempo, você fez a mesma coisa, você fez uma arte, você quebrou um copo, quebrou um vaso, e aí quando você quebrou, antes da sua mãe ver, você já chora. Já sabe que vai apanhar, já sabe que vai ser repreendido. Quando a mãe chega e vê a criança chorando, o que ela fala? Não precisa, era só um copo, era só um vaso. E a mensagem fica qual? Se eu me mostrar de coitadinho, se eu mostrar que eu sofro, todo mundo vai ter pena de mim, todo mundo vai ter cuidado comigo, todo mundo... Então, nós criamos uma síndrome de autopiedade. E você pode perceber isso, sabe aonde? Nós estamos conversando aqui informal, vamos supor que tem 10 pessoas aqui, eu falo assim: Mauro, você não sabe o que está acontecendo. Nossa, pai, eu estou passando por um problema assim. Quando eu acabo de contar, sabe o que a outra pessoa fala? E eu então? Eu estou passando por isso. O outro lá escuta e fala: nossa, o meu é muito pior, eu passo por isso. Então a gente achou que é uma questão ligada à religião também, que é uma pena, uma punição, é algo que está nos purificando. Porém, nós temos a prova, a expiação, mas o que liberta evidentemente é a consciência, é você estudar a si mesmo. É você olhar para o seu problema, qualquer que seja ele, e pensar assim: o que eu tenho que aprender com isso? O que eu estou experimentando com isso? Qual é a lição que esse problema traz até mim? Quais pensamentos meus, que maneira de pensar me mantém ligado a isso? Que comportamento meu faz com que eu passe isso já tantas vezes seguidas? Estudar-se. Se você não entender por que você está passando por isso, os espíritos não podem simplesmente chegar e tirar aquele problema de você. Então, quando eles percebem o nosso empenho, não, pera um pouquinho, eu estou passando por isso, mas como eu creio em Deus, é justo. Eu estou passando por isso que é constrangedor, mas como eu creio na justiça divina, nos bons espíritos, na providência divina, eu não sei por que eu estou passando, mas sei que é justo. E aí você começa a entrar por um outro caminho.
Você começa a pegar o caminho assim, você já não é mais vítima, você só quer libertar-se. Aí você pensa, muito bem, só que eu tenho isso. O que eu posso fazer por mim? E aí eu digo assim, é nesse ponto, quando você fala assim, quer saber de uma coisa? Está decidido, eu vou melhorar a minha vida. É isso que os Espíritos esperam. A hora que você fala assim, quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu não faço mais isso. A partir de hoje eu vou começar a fazer isso. Os Espíritos, opa, alguém despertou lá embaixo, vamos ajudar. E são esses. Então essa ideia de só pedir e cruzar o braço realmente é uma proposta egoísta, porque ele acaba se sentindo como se os Espíritos tivessem a obrigação, porque aprendemos errado. Ele fala assim, bata e abrirão, né? Está no Evangelho, peça e dar-vos-ão. Só que você tem que ler o capítulo inteiro, porque realmente se você pedir ajuda, não existe oração sem resposta, mas também não existe ajuda espiritual sem contrapartida. Então é como se assim, vou resolver o seu problema, tá? É o seguinte, trabalha em você mesmo, trabalha como se tudo dependesse de você e ora como se tudo dependesse de Deus. Muito bem, quer dizer que na verdade nós não sabemos pedir, né? E antes de você responder aí, eu quero pedir aí a ajuda, a colaboração das pessoas que estão nos acompanhando. Você, amigo e amiga, pode ser um voluntário do Grupo Social Jesus Nazaré, Clínica Jesus Nazaré. Essa entidade atende pessoas com transtornos mentais e pessoas da terceira idade. São 2 unidades. Essa entidade precisa da sua ajuda. Você pode ser um voluntário, levando objetos, alimentos, né? Marque uma visita pelo telefone 3235-8010, 3235-3129. Nós te aguardamos. Público, nós não sabemos pedir, o Russo, nós não sabemos pedir. Pedimos coisas que não tem nada a ver, aquilo é desnecessário para nós, por isso que nós não recebemos. Exatamente, porque os Espíritos sabem que se eles derem isso, vão pedir o outro, depois vão pedir o outro, depois vão pedir o outro, e isso é uma escala sem fim. Você tocou num ponto agora, Mauro, quando você fala assim, pessoal, você pode ser voluntário desta obra social, daquela obra social, e isso já desperta em nós. Quantas pessoas isso não é criticar? É um caminho para o autoconhecimento, porque o conhece-te a ti mesmo, Kardec registrou na obra, então todo mundo tem que estudar a si mesmo. Então a gente percebe igrejas lotadas, centro espírita lotados, cultos evangélicos lotados. Aí você pergunta assim para a pessoa, você defende alguma causa? Se ajuda alguma causa, se dedica assim à sua instituição, se ajuda idosos, crianças, qualquer coisa, se ajuda alguém? Não, eu não tenho tempo. Você fala assim, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Você frequenta uma religião, você diz que é seguidor do Cristo e não ajuda ninguém, alguma coisa está errada. Então muitas vezes o vazio da nossa vida é justamente o vazio que se faz pela ausência de praticar aquilo que a gente aprende na casa espírita, ou aprende na igreja, ou aprende no culto, não importa, o evangelho é sempre o evangelho. Aí você se coloca como voluntário, e a ideia de ser voluntário era muito clara. Quando você é voluntário de algo, de alguma coisa, de uma causa, de uma instituição, é sempre bom entender que o grande beneficiado sou eu que ajudo. Não é a instituição, porque se a instituição merecer, se o indivíduo merecer ser ajudado, se ele não ajudar, ele ajuda, se ele não ajudar, alguém ajuda, mas quem perde a oportunidade somos nós. E por essa razão que eu sempre costumo dizer, quando eu vou numa casa espírita, que a gente viaja o país inteiro, e a pessoa fala assim, nossa, que legal, você veio de lá até aqui para fazer caridade. Eu falei, não, eu vim até aqui porque eu preciso do trabalho. Trabalhar, a dedicação à causa espírita foi a maneira que eu encontrei para a reabilitação da minha consciência. O necessitado sou eu. Se vocês não fossem me ouvir, iam ouvir outro. Mas o necessitado sou eu. Então, se você deseja ter mais ajuda espiritual, faça mais pelas pessoas. Se você deseja mais ajuda espiritual, ajude os espíritos, identificando em você o que deve e pode ser mudado. E sabe onde eu vejo isso muito claro? Quando você chega com uma pessoa, qualquer um de nós, eu e qualquer um de nós,
Você fala assim, você é perfeito? Não, imagina, ninguém é perfeito. Porque eu tenho muitos defeitos, porque eu tenho muita coisa para mudar, eu tenho muita coisa... Ah, legal, fala para mim 3. 3 o quê? 3 defeitos seus que você está tentando mudar? 3? Por exemplo, são muitos. Eu pedi 3, só 3. Por exemplo, nossa, nem sei dizer. Está explicado. Você está no mundo de provas e expiações para libertar-se de vícios psicológicos, comportamentais, emocionais, e você nem sabe a que você tem que dedicar a sua vida. Você não consegue ter uma visão da própria vida. O que exatamente você tem que eliminar? Você acha que você vai reformar alguma coisa se você nem sabe o que deve ser reformado em você? Então os Espíritos muitas vezes gostariam de nos ajudar, mas não podem. Porque não está claro na nossa mente. Eu passo por esse problema para me libertar desse comportamento. Quando você não estuda a própria vida, eles estão loucos para nos ajudar, mas não podem. Então a dica é: adquira o hábito de estudar-se. Pensa, por que eu estou passando por isso? Por que eu experimento sempre isso? Por que isso acontece, vai e volta na minha vida sempre isso? E nesse processo de estudo individual, você vai dando condições para que os Espíritos nos libertem, para que os Espíritos nos ajudem, para que a ajuda espiritual chegue até nós. Então tudo sempre vai estar condicionado ao que eu faço na minha vida. Não há maneira melhor de atrair ajuda espiritual do que começar a fazer, começar a olhar para a sua própria vida. Vou dar um exemplo. Você fala assim, Ruth, mas o meu caso assim, eu queria emagrecer. Eu posso orar pedindo para Deus que eu quero emagrecer? Olha, poder, você pode. Mas Deus não vai te fazer mais magro, Ele vai no máximo te dar um tênis para você poder correr. Aí você ganha um tênis, aí você, nossa, ganhei um tênis. Não, é Deus. É assim, são detalhes. Ele não vai fazer o trabalho por você. É ilusão achar que eu vou orar, um dia eu peço paz, um dia eu peço felicidade, um dia eu peço ajuda financeira, um dia eu peço saúde, um dia eu peço... E Ele vai dando, a gente vai reformando a nossa vida só com pedido. Seria uma inconsequência. Então a questão é, isso é regra. Quanto mais eu me empenho de melhorar minha própria vida, mais isso atrai os bons espíritos. Quanto mais eu me dedico para ser melhor, mais atrai os bons espíritos. Quando eu mais me esforço para me libertar, eu preciso parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, mais atraem os bons espíritos. E é assim que nós conseguimos mais ajuda espiritual. Muito bem, muito bem. Nós queremos te agradecer a sua participação. Você, de outros momentos, a gente vai te convidar lá da sua cidade, fazer via Skype, né? E eu te agradecer ter aceitado vir a Uberlândia. Hoje tem outra jornada, amanhã também. Que você tenha muita paz e muita luz em sua vida. Trabalhamos na busca disso. Recebam todos a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, sempre com o desejo de que a mensagem seja útil. Muito obrigado.